Olá, alunos! Estamos de volta aqui para mais uma aula de informática para concursos, mas agora nós vamos começar a falar sobre o PowerPoint. O PowerPoint, que vocês enxergam agora na tela, é considerado um editor de apresentações de slides. Então, quando nós falamos sobre o PowerPoint, a primeira coisa a lembrar é isso. Ele não é um editor de texto, embora ele possa editar texto. Ele não é um editor de planilha. Ele é um editor de apresentações de slides. E a ideia conceitual, então, é que nós temos dentro do pacote Microsoft Office o Word sendo o editor de textos, o Excel sendo o editor de planilhas e o PowerPoint sendo o editor de apresentações de slides. Essa é a ideia. E a primeira coisa que nós precisamos aprender quando começamos a usar o PowerPoint é como salvar os seus arquivos. Por incrível que pareça, muitas provas de concurso perguntam em relação às questões do PowerPoint qual é o tipo de arquivo padrão. Quando tu quer salvar um arquivo do PowerPoint, ele salva por padrão com que extensão. Então, para entender isso, nós vamos começar a construção de uma apresentação de slides passo a passo e depois nós vamos então salvar essa apresentação com diferentes tipos de arquivos para entender um pouquinho melhor. Observa, quando nós iniciamos uma nova apresentação de slides aqui no PowerPoint, ele inicia apenas com um slide. E aqui vem um layout pré-definido no slide principal, onde eu vou digitar um título para esse meu slide. Nós vamos chamar de aulas. E aqui abaixo vamos digitar um subtítulo, vamos colocar informática. Ok, então nós temos agora um título e um subtítulo para esse slide da nossa apresentação. Eu vou criar mais um slide para essa apresentação e só depois nós vamos salvar. Para criar ou para inserir um novo slide na apresentação, o usuário pode clicar na guia Página Inicial, e aqui na guia Página Inicial do nosso PowerPoint, nesse caso versão 2013, nós vamos encontrar um botão chamado Novo Slide. E o usuário pode também usar a tecla de atalho indicativa Ctrl+M, que é a tecla de atalho para criar um novo slide. Quando o usuário clica direto no botão Novo Slide, ele já automaticamente insere um novo slide de acordo com um layout pré-definido. Mas eu vou desfazer essa operação, voltar ao estado anterior com apenas um slide. Nós também podemos clicar na guia Página Inicial e aqui no botão Novo Slide, o usuário pode observar que aparece, além de clicar diretamente no botão Novo Slide, aparece logo abaixo uma setinha apontando para baixo. Se o usuário clicar nessa setinha que eu estou marcando aqui, abre um painel mostrando vários tipos de layouts que o usuário pode escolher para a inserção do novo slide. Então, eu vou escolher agora inserir um novo slide com o layout duas partes de conteúdo. Cliquei. Ele acabou de inserir o slide 2, quer dizer, esse novo slide, com um título e duas partes de conteúdo. No título, eu vou digitar cursos. E aqui eu posso digitar nessa primeira parte de conteúdo alguns tópicos, onde eu estou digitando ali qualquer texto só para exemplificação. E ao lado ali aparece uma outra parte de conteúdo que eu posso colocar uma imagem, um gráfico, uma tabela. Ali podemos colocar diversos itens. Eu vou escolher colocar uma tabela. Então, vou clicar aqui onde diz inserir tabela e ele insere então automaticamente uma tabela nessa parte de conteúdo que eu acabei de dedicar. Então, agora minha apresentação tem dois slides com dois layouts diferentes. Vamos salvar a nossa apresentação, que é o objetivo inicial dessa aula. Para salvar a apresentação, o usuário pode clicar no disquete, que é o comando salvar, pode usar a tecla de atalho Ctrl+B, que é a tecla de atalho para salvar aqui no pacote Office da Microsoft, Ctrl+B é a tecla de atalho para salvar, e pode clicar também na guia Arquivo, porque quando o usuário clica na guia Arquivo, aqui ele vai encontrar tanto a opção salvar quanto a opção salvar como, ok? Bem, eu vou clicar no disquete da barra de ferramentas de acesso rápido ou pressionar o Ctrl B e como é a primeira vez que eu estou salvando o meu documento, ele exibe salvar como. E aí eu posso escolher se desejo salvar na nuvem, que são em servidores da internet, num sistema chamado OneDrive, que é o sistema de nuvem da Microsoft. Posso salvar no meu computador ou ainda adicionar um local onde eu desejo salvar, como por exemplo, poderia escolher um local da rede para salvar esse meu arquivo. Então é muito importante saber que no ato de salvar, nós podemos decidir salvar na nuvem, no sistema chamado OneDrive, no computador do próprio usuário ou ainda adicionar um novo local para salvar. Eu vou escolher salvar no meu computador e vamos escolher aqui uma pasta qualquer para salvar esse arquivo. Vou escolher documentos.
E aí então abre uma caixa de diálogo onde eu vou dar nome para esse arquivo. Vou chamar de arquivo Nossa Aula Slides. Ok, acabei de dar um nome para esse arquivo. Mas observa algo interessante que aparece aqui. Onde diz tipo, diz apresentação do PowerPoint.pptx. Isso é muito importante porque o padrão para salvar os arquivos do PowerPoint é a extensão pptx. O usuário pode clicar aqui e escolher outras extensões, mas é importante saber que a extensão padrão para salvar os arquivos do PowerPoint 2007, 2010, 2013 é a extensão pptx. O padrão das versões mais antigas era salvar com a extensão ppt, mas das versões mais recentes é salvar como pptx e é o que eu vou fazer mantendo o padrão. Portanto, eu acabei de salvar o meu arquivo e lá em cima na barra de título já posso observar observa lá, nossa aulas slides.pptx, nossa aula slides.pptx. Ele salvou com a extensão pptx porque esse é o padrão para salvar os arquivos do PowerPoint versão 2007, 2010, 2013. Eu, inclusive, vou inserir um novo slide na minha apresentação. Vamos fazer isso agora, clicar na guia página inicial, clicar no botão novo slide e ele então adicionou o novo slide à minha apresentação. E agora eu vou clicar aqui no botão layout e vou escolher um outro layout que seja só título e conteúdo. E aqui vamos colocar escrito assim, tipos de arquivos. E vamos fazer uma relação dos principais tipos de arquivos que são usados no PowerPoint. Por exemplo, quando a questão pede, por padrão, os arquivos do PowerPoint são salvos com que extensão? Então vamos anotar aqui, por padrão eles são salvos com a extensão pptx. Vamos ampliar até aqui o tamanho da fonte, aí tu pode enxergar bem isso. Observa, se a prova perguntar salvar os arquivos do PowerPoint com a extensão padrão, a extensão pptx é o padrão. Agora, as provas também podem sugerir se é possível salvar arquivos usando o PowerPoint com os padrões das versões mais antigas. E pode. E aí ele vai salvar com a extensão ppt, que é o padrão das versões anteriores. Esse padrão das versões anteriores sugere anteriores. Vamos até colocar em vez de anteriores, ele chama isso de padrão 97/2003. Por quê? Porque o padrão PPT era o padrão usado para salvar os arquivos do PowerPoint da versão 97 até a versão 2003. Então, por isso que ele diz lá, 97/2003, ele vai salvar como PPT, que é o padrão das versões mais antigas do PowerPoint. Okay? Ele também pode sugerir, numa questão de prova, que é possível salvar os arquivos do PowerPoint usando um padrão para que a apresentação seja executada como apresentação de slides e não na área de construção. E aí a resposta é salvar o arquivo com a extensão ppsx. ppsx é quando o usuário salva a apresentação para ser executada como apresentação de slides. Então, executar como apresentação de slides. Então, quando o usuário salva com a extensão ppsx, automaticamente o PowerPoint salva num padrão onde essa apresentação vai ser salva para ser executada como apresentação de slides, como eu coloquei ali embaixo para a gente verificar. Então, pptx é o padrão, pode salvar com a extensão ppt, que é das versões mais antigas. Se ele sugerir salvar com um tipo de extensão para a apresentação, quando aberta, ser executada como apresentação de slides e não da área da construção, aí a resposta vai ser ppsx. Outra hipótese, ele cobrar se é possível usar as versões atuais do PowerPoint para salvar com os padrões do LibreOffice Impress, ou do BROffice Impress, ou do OpenOffice Impress, que é um tipo de editor de apresentação, mas que não é da Microsoft. E pode. Então, se a prova sugerir, o PowerPoint consegue salvar com a extensão ODP. Observa ali, extensão ODP, que é um formato de apresentação de documento aberto. Então, o ODP é um formato de apresentação de documento aberto. Isso é muito importante, porque é o padrão do LibreOffice Impress. Vamos botar aqui, ou BROffice Impress também. Vamos só colocar Impress. Então, se a prova sugerir, o PowerPoint consegue salvar nos padrões do LibreOffice Impress, ou do BROffice Impress, ou ainda do OpenOffice Impress, o Impress é o editor de apresentações desse pacote, e o PowerPoint consegue sim salvar com a extensão ODP,
que é desse programa. Vamos testar isso na prática? Acompanha comigo como eu faria passo a passo para escolher essas extensões que eu acabei de mostrar ali. O usuário vai clicar na guia Arquivo, na guia Arquivo ele vai escolher Salvar Como. Assim que ele escolhe Salvar Como, ele pode escolher salvar no seu computador, é o que eu vou fazer agora. E aí aparece aquela parte indicando tipos de arquivo. Percebe que nessa parte onde indica tipos de arquivos, vamos só deslocar um pouquinho aqui a janela, porque aí o usuário pode enxergar melhor. Ele pode escolher o PPTX, que é o padrão. Ele pode escolher, por exemplo, salvar com a extensão PPT. E aí ele diz apresentação do PowerPoint 97-2003, que é PPT das versões mais antigas. Pode salvar até como PDF, porque ele permite exportar a apresentação para o formato PDF. Essa é uma escolha que pode ser feita também. Outra extensão que a gente pode usar, como eu disse antes, vamos escolher um pouquinho mais abaixo aqui, é o PPSX, que diz apresentação de slides do PowerPoint. Quando salva em PPSX e alguém abre essa apresentação, a apresentação já executa como apresentação de slides. Depois eu poderia escolher outras extensões, é claro, tem várias, mas essas são as mais importantes. Além, é claro, do que eu disse para vocês antes, a extensão ODP, que é a extensão do formato de apresentação em documento aberto, que é o padrão do LibreOffice Impress, que é um editor de apresentações, então ele consegue também salvar com essa extensão ODP. Lembrando que para isso o usuário precisa usar o comando salvar como, e para acessar o comando salvar como, clicar na guia Arquivo, escolher salvar como, escolher o local e então definir qual o tipo de arquivo que o usuário deseja salvar esta apresentação do PowerPoint. Ok, pessoal? Essa nossa primeira aula então foi para conhecer um pouco quais são os tipos de arquivos usados aí dentro do PowerPoint. No nosso caso aí especificamente estamos estudando com a versão 2013, mas essas explicações valem também para o Excel, para o PowerPoint 2010, para o PowerPoint 2007 e também aqui para o PowerPoint 2013, que é o que eu estou usando para dar estas explicações. Ok, pessoal? Era isso então. Se gostou do nosso vídeo, gostou das explicações sobre os tipos de arquivos aqui do PowerPoint, não esquece, marca gostei e também se inscreve no nosso canal. Na próxima aula eu volto com mais explicações do PowerPoint. Até lá, bons estudos!